Pessoal, uma dica diferente para vocês hoje, uma dica de um documentário. Garrincha Alegria do Povo, documentário esportivo sobre futebol. Mas antes, o recadinho de sempre, inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu gostei ou não gostei e manda comentários, estão gostando das dicas, né? Essa dica é uma dica com muitas aspas, cara, né? Esse filme, pouca gente conhece esse documentário curto, de 1 hora, tá? De 1962, em preto e branco, muito inclusive com não são cenas nem entrevistas, mas fotos, né? Porque, enfim, por causa da época, né? Da tecnologia, mas muitas aspas. Primeiro, eu acho que a gente devia falar. Eu revi ontem esse documentário. Eu tenho o DVD, eu não posso nem falar que é original, né? Porque eu digitalizei da fita original VHS da Globo Vídeo que eu tinha na minha coleção. Mas, cara, a imagem era muito ruim. Né? Puta, você imagina que veio. Não tinha sido restaurado. Então, na Globoplay, você acha esse documentário hoje restaurado, parte dele, que foi feito em 2006. Inclusive, o som é melhor, apesar das imagens preto e branco, algumas são de qualidade bem melhor. Mas a primeira restrição que eu acho é o ano que ele foi feito. Ele foi feito em 1962, né? Ou seja, quando o Brasil ganhou o bicampeonato mundial no Chile, onde o Garrincha estraçalhou. Realmente ele ganhou a Copa sozinho. Assim como eu considero que o Pelé ganhou a de 70, apesar da seleção, o Romário ganhou em 94, o Ronaldinho Fenômeno ganhou em 2002. Fato é, 62 foi teoricamente o último ano que o Garrincha conseguiu jogar em, alto nível, cara. Né? Inclusive, o que é considerada a última partida de alto nível dele foi a final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, que ele fez 2 gols e um foi contra, que ele chutou a bola e bateu na cabeça do zagueiro e entrou para dentro do gol. Que foi em dezembro de 62. De lá em diante, cara, foi um declínio total na carreira dele. Muito por conta do alcoolismo, muito por conta da situação com a Elza Soares, muito por conta também do joelho, né? O cara estava todo estraçalhado já. Tomava infiltração pra caramba e tal. Inclusive, né, no final da vida ele colocava muita culpa em cima do Botafogo. Mas o Botafogo nunca fez infiltração sem o consentimento dele. Pelo contrário, muitas vezes ele pedia para tomar infiltração, porque nessa época Botafogo e Santos, muito por conta dele e por causa do Pelé, fazia excursão no mundo todo. E aí, puta, preço com Pelé é um, preço sem Pelé é outro, preço do Botafogo com o Garrincha é um, sem o Garrincha é outro. Então, ele ganhava muito por fora. Né? Ele ganhou, e detalhe, muito, na época, não se fala nem próximo do que é hoje, né, pessoal? Mas, enfim, então, primeiro, o ano que foi feito. A história dele não estava completa. Você fazer documentário de alguém que não está com a história completa já é uma coisa um pouco complicada. O segundo ponto, né, é que você pega, por exemplo, esse diretor Joaquim Pedro de Andrade, eu não conheço, sinceramente, nunca ouvi falar, mas você tinha como produtor Armando Nogueira, e o Luiz Carlos Barreto, que na época eram, além de jornalistas, né, escritores, os influencers da época, né, grandes personalidades, né, cara, que tinham um conhecimento do esporte muito grande, mas eu sempre achei meio figurado demais, sabe? Aquela coisa carioca fazendo carioquice, né? Aquela gosta de cultuar aquela cultura, aquela malandragem, aquele folclore mesmo. O romantismo que nem sempre existia, né? Nessa cultura, nessa malandragem. E aí tenta misturar muito poesia com, sabe, aquela visão de mundo e o fato concreto. Independente se é futebol ou política ou qualquer outro assunto. Então ficou um negócio meio estranho, cara. Você pega um documentário, uma análise crítica como filme, é muito ruim. Na minha opinião. Terrível, péssimo. Por que eu estou indicando? Cara, porque quem gosta de futebol é uma coisa que você tem que ver, cara. As pessoas, né? O Brasil a gente não cultua os personagens da nossa história. Pô, o Garrincha foi. Né? O cara ganhou uma Copa do Mundo sozinho. O cara fez coisas que ninguém fazia. Os livros dele, aquela palhaçada que ele arrumava, desconcertava, né? os Joãos
né? Ele chamava de João todo mundo que ele driblava. Além de ser uma figura folclórica, que é um cara meio retardado, né? Meio ignorante, tal, de uma origem muito humilde, muito simples, mas também eu acho que ele aproveitava muito disso. Né? Ele não era tão bobo assim, não. Né? Se você pega um pouco da história dele, você vê que ele tirou muito proveito, sabe? Pegando esse lado dele. Fato é, por que é ruim? Porque a ordem cronológica da direção desse Joaquim Pedro é muito confusa. Então você tem fotos repetidas de jogos diferentes quando a narração está sendo feita de um jogo específico. Né? Você tem lá, por exemplo, algumas filmagens de jogos de 62 antes de 58. Percebe? Para quem não conhece, né, você se confunde. Porra, eu tava vendo lá a final as quartas de final, semifinal e final da Copa de 62, de repente aparece a final de 58, os gols do Pelé, ele no banco, o Garrincha. Então, assim, e pior, cara, no final, acho que com 40, 45 minutos de documentário, aparecem imagens da Copa de 50, quando o Brasil perdeu do Uruguai. Entendo que ele quis, né, falar, olha, a gente deixou aquele complexo de vira-lata, que o Brasil arregava e virou campeão e bicampeão mundial. Pra gente que conhece, tá claro, mas para quem não conhece muito bem a história e não conhece as imagens, principalmente, né, os jogos, o cara não vai entender nada, sabe? Do nada aparece lá Brasil e Uruguai, Maracanaço, década de 50. Inclusive, um discurso, né? Que eu não sei se foi o Marfim, foi quem, cara? Eu não vou lembrar. No documentário até fala, tá? Ele fala o seguinte: olha, eu fiz nossa parte, a gente construiu o Maracanã, o estádio. Cabe vocês a ganhar a Copa do Mundo. Isso foi falado em 50. Não foi falado em 58 nem em 62. Em 50, o Garrincha não jogava. Cara, é ruim. Como filme, como documentário, é ruim. O tempo não foi legal, o ano que eles fizeram não foi o melhor. A ordem cronológica, né, a direção, o roteiro do filme é um lixo, na minha opinião. Puta, tudo ruim, cara. Imagem ruim, fotografia ruim, edição ruim, ilustração ruim, trilha ruim. É ruim. Mas para quem gosta de futebol, tem que saber quem foi Garrincha. Tem que saber que esse cara ganhou uma Copa do Mundo sozinho. Tem que saber que esse cara arrumou um rebu no Brasil, porque tinha 7 filhas, né? Largou a mulher para viver com uma cantora na época, né? Que era uma cantora, inclusive, de renome. Né? Durante muito tempo se falou que o Garrincha sustentava ela. Ao contrário, Garrincha de 62 para frente, meu amigo, ele não tinha clube. Ele ficou, para vocês terem ideia, 11 meses no Corinthians. Né? Foi rescindido o contrato porque o cara não conseguia mais jogar. E aí, quem que você acha que pagava as contas de casa? A mulher que está fazendo sucesso, vendendo disco pra caramba, fazendo show internacional, ou o cara que está desempregado? Então, pessoal, é um documento histórico, né? Para quem não conhece o Garrincha, eu acho que, tem que conhecer, cara. É um personagem, gostando ou não, eu particularmente nunca gostei do Garrincha, né? Eu sou fã, apesar de não ter visto jogar, né? Quem eu não vi jogar, para mim eu tenho 2 ídolos, assim, máximos, o Pelé e o Leônidas da Silva. Agora, né, e o Frederich também, do São Paulo. Mas, pô, o Garrincha foi o Garrincha. Né? Ele era considerado o segundo melhor jogador da história do Brasil. Então, não é um cara, sabe? Vale a pena. Né? Nem que seja por um conhecimento, para você sair da ignorância. Fica a dica aí, pessoal. Garrincha, Alegria do Povo, 1962, documentário. Muito obrigado, até o próximo vídeo.